Aqui no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com a professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a professora Josiane Cesaroli, que também é coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia, professora, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Bom dia, muito bom dia quem nos escuta. Vamos lá. Obrigado pela sua participação. A gente vai falar aqui com a professora Josiane sobre o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, que, aliás, é o terceiro prêmio realizado sobre esse assunto. Não, professora? E eu queria que a gente começasse conversando quais são os requisitos para participar desse prêmio. Eu já queria estar conversando com quem está aqui escutando a gente, já pedindo assim, anote aí porque é fácil. O que tem para fazer agora é bem simples. Quem já terminou uma pesquisa de graduação, de iniciação científica, de mestrado ou de doutorado, foi aprovado durante o ano de 2022, está habilitado para se inscrever nesse nosso prêmio. Precisa ser uma pesquisa desenvolvida numa instituição pública de pesquisa ou de ensino e pesquisa, que esteja no estado de São Paulo. Não são só as paulistas, mas as federais ou municipais que estejam no estado de São Paulo. Então, o requisito: terminou a pesquisa em 2022 e foi concluída e aprovada durante o ano de 2022. Então, já é um resistente, né, porque fez uma pesquisa durante um período não fácil para quem está nas universidades, nos institutos federais e nas instituições municipais, e, enfim, já está com isso concluído, né? E aí, como é um prêmio em direitos humanos, a gente quer exatamente reconhecer aquelas pesquisas que colocam a dignidade da vida em primeiro lugar, né? Então, estão engajadas com o compromisso dessas instituições públicas com a sociedade. Basicamente é isso. Então, a pessoa tem que se inscrever. Nós temos um formulário que eu digo que é simples, porque quem já desenvolveu a pesquisa, já teve a pesquisa aprovada, de mestrado, doutorado, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, já fez a parte mais difícil, né? Agora, se inscrever é só passar os dados para a gente. Nossa ideia, né, com esse prêmio, acho que a metáfora ela é delicada, a gente ali ainda lidando com consequências de uma pandemia, mas a ideia é contaminar todas as pesquisas com essa pauta. Quer dizer, nós queremos reconhecer anualmente pesquisas que estejam comprometidas com a defesa da vida, direta ou indiretamente com a defesa dos direitos humanos, e comprometida com a melhoria das condições de vida para as pessoas no presente e as gerações futuras. Então, não são pesquisas sobre direitos humanos, embora elas sejam também bem-vindas, né? São pesquisas que têm essa preocupação com a dignidade da vida. Isso está colocado em primeiro lugar. E em todas as áreas do conhecimento, tá? Exatamente, a gente está conversando com a professora Josiane, falando dessa iniciativa que é da Unicamp e também do Instituto Vladimir Herzog, e eu queria que a senhora comentasse para os nossos internautas, espectadores e ouvintes sobre as categorias, né? Os pesquisadores e pesquisadoras que estão acompanhando essa nossa conversa. É bem ampla também o leque de opções que essas pesquisas podem ser acolhidas nesse prêmio, né, professora? Exatamente, e esse é o nosso desafio, porque a gente pensa em direitos humanos, vai lá logo pensando na área de humanidades, na área de educação, a gente consegue imaginar pesquisas até sensibilizadas com as áreas de artes, né, o próprio campo do direito, mas a gente não pensa, por exemplo, que um engenheiro, um médico, um biólogo, ele esteja engajado com os direitos humanos. Então, esse é o nosso principal desafio. Eu fico imaginando no estado de São Paulo, que tem as melhores condições para desenvolver pesquisa no país, que tem investido por diversos caminhos na pesquisa e no fortalecimento das instituições públicas de ensino e pesquisa,
Se todas essas instituições estiverem voltadas, com todas as suas áreas, à dignidade da vida, eu acho que a gente consegue uma transformação imensa, né? Então, a gente pensou uma forma de agrupar todas as áreas, dividindo em 5 categorias. A categoria de educação, tradicionalmente, é aquela que a gente recebe mais inscrições. Mas, olha, esse ano ainda não conseguimos vencer essa etapa. A educação ainda enviou poucos inscritos. Então, aproveito aqui para os nossos internautas, nossas internautas, ficarem atentos aí. Se conhecem alguém que fez a pesquisa, está na hora, a hora é agora. Depois temos a área de artes, comunicação e linguagem. Então, inclusive os estudos literários, né? Nós temos muitos estudos que se voltam, por exemplo, para dar voz e compreender as nuances da voz de grupos normalmente que estão fora, né, da literatura, não têm sido contemplados na literatura. Esses potencialmente são candidatos ao nosso prêmio, para dar um exemplo, né? Pois ciências humanas, sociais e econômicas, e ciências humanas e sociais, acho que eu nem preciso muito enfatizar. A antropologia, a sociologia, a ciência política tem feito trabalhos incríveis e tem o tempo inteiro concorrido nos nossos prêmios. Talvez menos a área de história, filosofia tenha aparecido menos, geografia, e que hoje tem um campo muito importante que estuda a questão da exclusão que os espaços acabam promovendo, não só a exclusão social, mas uma exclusão espacial. Isso tem aparecido menos, né? Então, eu já aproveito para cutucar aqui. Pessoal, filósofos e historiadores, geógrafos, precisam aparecer aqui no nosso prêmio. E as ciências econômicas, né, que são fundamentais, criando alternativas, pensando outras formas de organização econômica das nossas formas de produção e reprodução da existência. Então, são pesquisas importantíssimas. Então, eu falei aqui: educação, artes, comunicação e linguagem, ciências humanas, econômicas e sociais, e depois ciências biológicas e da saúde, e ciências exatas, engenharia e tecnologias, que são ali, acho que as duas categorias que a gente tem mais dificuldade de conseguir sensibilizar as pessoas, e que, por um outro lado, nós temos conseguido identificar pesquisas realmente muito interessantes. Eu iria lembrar aqui uma que a gente premiou nessa categoria, Ciências Exatas, Engenharia e Tecnologia. Era um pesquisador da Unesp, se eu não estou enganada, da Unesp de Bauru, da área de engenharia de produção, que desenvolveu uma espécie de IDH, aquele índice que mede o desenvolvimento humano dos lugares. Ele desenvolveu uma espécie de IDH para a questão da justiça ambiental, entendendo que também as condições ambientais são reguladas por relações socioeconômicas e culturais. E ele desenvolveu uma fórmula, né, para poder fazer essa medição com precisão e desenvolver um índice que pudesse ser referência. Se não me engano, esse foi na primeira edição do prêmio que a gente premiou. Então, são essas as 5 categorias. E em cada uma delas, pesquisas de mestrado, doutorado e graduação, que pode ser tanto trabalho de conclusão de curso quanto iniciação científica. A condição é que elas estejam já aprovadas durante o ano anterior, né? Então, no caso dessa terceira edição, são as pesquisas aprovadas em 2022. Então, aquilo que eu disse, quem já fez as pesquisas nessas 5 áreas está com tudo pronto, é só entrar lá no site da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e fazer preencher a sua inscrição com todos os dados que a gente solicita lá. Bom, então vamos aproveitar, já que a senhora falou do site, o endereço certinho para as pessoas poderem acessar e fazer a inscrição, professora. Muito bem. Se a pessoa colocar ali no buscador que ela gosta, Direitos Humanos Unicamp, vai conseguir encontrar. Mas
O endereço é simples, www.direitoshumanos.unicamp.br. Ali procurar pelos editais e ele vai estar em destaque no site o formulário de inscrição. Também pelo site do Instituto Vladimir Herzog, né? E lá também tem um link que leva para esse mesmo formulário de inscrição. E aí eu acho que eu aproveito para falar dessa parceria, porque acho que quando nós pensamos esse prêmio, a gente partiu de uma ideia razoavelmente simples. Nós sabíamos o que nós queríamos, ter uma produção acadêmica que fosse destacada não só pela sua excelência acadêmica e de pesquisa, excelência científica, isso é condição para a existência de instituições como essas que eu estou mencionando, né? Mas que elas fossem destacadas também com a efetiva contribuição para o respeito à vida, à defesa e à promoção dos direitos humanos. Então, quando a gente começou a imaginar esse prêmio, não tivemos dúvida, foi imediatamente a primeira parceria que ocorreu para nós. Temos que conversar com o Instituto Vladimir Herzog, que são uma referência exatamente para esses valores que nós estamos querendo ali incentivar. E, para nossa alegria, de imediato tivemos contato com o Instituto e que nos recebeu com entusiasmo. Assim, é uma parceria que realmente muito, essa parceria que a gente tem orgulho de dizer que é de mão dupla, assim, nós nos ajudamos muito e aprendemos mutuamente com as experiências das duas instituições. E o Instituto, bom, eles têm o prêmio de jornalismo, né? Então experiência com prêmio e reconhecimento dos direitos humanos eles têm largamente, a gente aprende muito com eles. E é muito interessante quando a gente chega nos lugares falando do prêmio e dizendo que é uma parceria com o Instituto, imediatamente já se abre a compreensão das pessoas, né? Elas já entendem qual que é a direção que a gente está querendo reafirmar. O prêmio é novinho, né? Ele está na terceira edição. Um prêmio ele sempre precisa de um tempo para ir se consolidando, se tornando conhecido, se tornando referência, mas a gente compreende que o caminho feito até aqui já é um caminho sólido. E meu sonho, assim, minha idealização para esse prêmio é que quando a pessoa entra na universidade, ela já entenda que ela precisa, não é um trabalho individual, né? Quando a gente se prepara para entrar na universidade, a sociedade um pouco que vem de uma ilusão, que você está ali numa conquista individual, você chega ali e é a sua conquista, você que passou no vestibular, você que estudou, e na verdade a minha ideia é que a gente comece com iniciativas como essa, né, mostrando para quem chega ali, 18, 19 anos, chega jovem na universidade, perceba que ele precisa virar essa chavinha para o coletivo, e que o trabalho dele só vai fazer sentido se ele tiver, de fato, uma contribuição para melhorar a vida de todo mundo. A vida de cada um, ela é muito passageira, é pequena, passa tão rápido, né? Pois é. E a gente tem que deixar uma herança. A ideia é essa. Tá certo. A gente está conversando com a professora Josiane Serrazoli, que é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e também coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Universidade de Campinas, falando do terceiro prêmio de reconhecimento acadêmico em direitos humanos. E aí eu queria uma avaliação sua, professora, porque mestrandos, doutorandos, mesmo os alunos em graduação que se dedicam à pesquisa, sofrem e sofreram excessivamente mais nesse último período. E a importância desse reconhecimento e a sua expectativa também para o próximo período, com a retomada do reconhecimento, mais uma vez essa palavra é importante, da ciência, a produção do conhecimento para a melhoria da vida de todos nós. Pois é, nós acho que terminamos esses últimos 6 anos, talvez, perplexos, né? Eu acho que a palavra, talvez os acontecimentos que não devemos esquecer nem subestimar, do dia 8 de janeiro de 2023,
seja um alerta muito importante para nós, como sociedade, percebermos o que significa quando nós trabalhamos com desinformação, né, com inconsequência, com incompreensão, e isso tudo é o contrário das pautas não diversidade. Quando nós participamos aqui dos nossos processos de seleção, dos nossos o trabalho de orientação do mestrado, doutorado, iniciação científica, né? E mesmo das avaliações, das bancas e tal, a primeira coisa que eu tenho dito é isso: parabéns, você é um vencedor, porque você chegar jovem, né? A grande maioria das pessoas chega nesses espaços muito jovem. A maioria nasceu no século XXI, ou seja, não viveu experiências de restrição, de perseguição política, de muita insegurança econômica que muitos de nós viveu no século passado, né? Então nós temos pessoas que olham para o que está acontecendo atualmente e falam: meu Deus, isso não é possível, né? Acho que a perplexidade fica ainda mais elevada. Então não foi um período difícil, foi um período muito desafiador. E tivemos baixas, né? Tivemos desistências, tivemos perdas consideráveis, e temos certeza de qual é o caminho que a gente precisa trilhar, e tenho essa convicção de que um prêmio como esse, ele sinaliza uma direção. Nós sabemos o que nós temos que fortalecer. Não é pouca coisa o trabalho que tem que ser feito, ele é constante. A gente sabe, o trabalho na área de educação, ele é sem fim. Eu gosto de brincar aqui com produtos de propaganda e que a gente está acostumado a comprar no dia a dia, marcas conhecidas de refrigerante, marcas conhecidas de sabão em pó. Eles são líderes de venda e não param de fazer propaganda nem um minuto, né? Eu tenho essa sensação também em relação a pautas como essa que o prêmio coloca em evidência. Não podemos relaxar com ela, não tem festa da vitória, né? A gente pode comemorar, a gente pode se sentir vitorioso em algumas situações, mas não pode relaxar, porque no ritmo que a desinformação caminha hoje, a possibilidade da gente produzir confusão entre pautas fundamentais que colocam a vida em primeiro lugar e outras que simplesmente embaralham as pautas, é muito grande. Então, a universidade sofreu muito, está sofrendo. Acho que aproveito para deixar aqui um exemplo para nós, como esse prêmio atualmente ele tem esse alcance no estado de São Paulo, e não é porque a gente queira proteger o estado de São Paulo, não, que ainda a gente não tem uma estrutura para ser um prêmio maior, né? A gente quer que ele cresça. Eu aproveito para falar sobre o estado de São Paulo. Nós temos, desde 2003, um processo no Brasil para fomentar, fortalecer e estabelecer uma política de educação em direitos humanos no Brasil, né, a nível federal. E cada estado precisa fazer a sua política de educação em direitos humanos, que é esse trabalho de fundo que eu estou falando, para a gente não correr os riscos da insegurança, da instabilidade e dos cortes violentos que nós sofremos nos últimos 4 anos. E os últimos 6 anos, nem foi 4, vem um pouquinho antes. E o Estado de São Paulo, através do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que é ligado à Secretaria de Justiça, fez a lição de casa, elaborou com enorme discussão com a sociedade civil, fazendo várias audiências no estado inteiro, percorrendo durante pelo menos 2 anos vários espaços para ouvir, recolher as opiniões. Nós fizemos um plano de educação em direitos humanos do estado de São Paulo, que não foi aprovado, não foi efetivado até hoje. Já faz 2 anos que ele está esperando para ser efetivado pelo governo estadual, né, pelo executivo. E, bom,
um problema, porque é um órgão estadual que pode, né, uma autoridade que pode fomentar a educação em direitos humanos de modo sistemático em várias dimensões, mas aprendemos muito com esse processo e estamos levando adiante esses valores. Mas, a sociedade precisa estar bastante atenta para os marcos que ela constrói e não consolida, né, e permite essas derrapagens. Eu acho que a metáfora é boa, né? A gente sabe como que é derrapar. Derrapar tropeçando numa casca de banana ou com um carro num terreno escorregadio. A gente fica sem chão, né? E depois de derrapar. E nós não queremos derrapar. Então, consolidar, acho que esse é o aprendizado que a gente tira desse período. Festejar, tá bom, um dia, ok, a gente ficou feliz, mas vamos consolidar aquilo que pode permitir que a gente caminhe firmemente. Essa é a ideia. Sem dúvida. Quero agradecer aqui a participação da professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a professora Josiane Serrazoli, falando sobre a 3ª edição do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, uma iniciativa da Unicamp e também do Instituto Vladimir Herzog. E eu quero agradecer, parabenizar pela iniciativa de levar adiante o reconhecimento desses doutorandos, mestrandos e alunos no fortalecimento e também na disseminação da informação, né, do conhecimento, e tão importante depois de tantos anos que a gente sofreu ataques nesse sentido. Professora, parabéns pela iniciativa, um forte abraço, e lembrando a todos e todas que, entrando no site do Instituto Vladimir Herzog, é possível encontrar o link e fazer a inscrição para esse 3º Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos. Forte abraço para a senhora e a gente volta a se falar, professora. Muito bem, fico à disposição, agradeço muito por esse espaço, o trabalho da Rádio Brasil Atual é excepcional, nos ajuda, é parceria também. E a gente não assinou a parceria, mas consideramos aqui. Tá certo, forte abraço. Conversamos com a professora Josiane Serrazoli aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.